Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual realizada pelo nosso tão querido e amado CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Andréa Corrêa e faço parte do corpo de palestrantes virtuais da casa. Hoje foi-me reservado a falar sobre o recomeço em nossas vidas. E dentro desta temática, vamos abordar os ensinamentos e reflexões do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a fortuna e a destinação, a relação nossa com os bens materiais e os bens espirituais. Começando, eu trago o ensinamento de Jesus quando um jovem conversa com ele e pergunta sobre como ele chegará à perfeição, como ele conseguirá ter a vida eterna. E Jesus disse: em primeiro lugar, tu deves honrar teu pai e mãe, teus pais, tu não deves matar, tu não deves furtar, não deves cometer adultério, não deves matar. E também deves amar ao próximo como a ti mesmo. E o jovem prontamente lhe respondeu: mas, mestre, eu cumpro desde jovem todos esses mandamentos. Não entendo porque eu não consigo, sendo assim, cumprir os teus mandamentos. O mestre Jesus disse: vai e larga tudo que tens, te desfaça dos teus bens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. O jovem ficou desapontado porque ele era dono de grandes bens, conforme diz o Evangelho. O jovem não conseguia se desfazer dos seus bens materiais para olhar para o conteúdo moral da fala de Jesus e do convite que o próprio mestre fazia para que ele buscasse a evolução, buscasse o recomeço em sua vida. Daí que o mestre disse: vocês viram, amados discípulos, que como é difícil um rico entrar no reino dos céus? E aí nós conhecemos aquela metáfora que ele disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, com esta minha fala, eu gostaria de mostrar e refletir com vocês da importância de nós buscarmos a consciência de que somos seres em evolução, seres que a cada momento em que nos é dada a oportunidade de renascer, a oportunidade de renascer a cada dia, a cada momento, a cada 24 horas que Deus nos dá a oportunidade desta vida, o tempo de vida, nós temos um recomeço. É um recomeço da decisão de trilharmos um caminho que nos faça bem materialmente, mas também nos faça bem espiritualmente. Nós precisamos da conduta moral, mas não podemos desprezar que, para termos uma vida adequada e necessária, precisamos dos bens materiais, mas que esses bens materiais devem nos servir não de motivo de orgulho ou de mau uso. Nós precisamos utilizá-los de uma forma justa, conforme diz o Evangelho.
que nós não nos valhamos do supérfluo e desconsideramos as necessidades do nosso próximo. Muitas vezes a necessidade do nosso próximo está precisando da nossa riqueza espiritual. Quando nós damos um conselho, muitas vezes aquele que precisa de um apoio material ou de uma esmola, conforme as palavras do Evangelho, muitas vezes, se nós não temos o que dar materialmente para esta criatura, para esse nosso irmão, Deus está nos mostrando que nós podemos lhe dar uma palavra de consolo que sai do nosso coração. Então, no recomeço das nossas vidas, no recomeço através das nossas decisões pautadas pela moral, pautadas pelo amor, pela fé e, sobretudo, pela caridade, nos vai dar impulso de que esse recomeço seja um recomeço valioso e, conforme diz o Evangelho, que possamos entrar no reino de Deus. O desapego que o Evangelho fala não é um desapego total aos bens materiais para que possamos seguir a conduta moral. Nós precisamos do desafio, e tanto é que Deus nos coloca a riqueza de um modo geral para todos os homens, para toda a humanidade, para que possamos com a inteligência dar o recado e dar a finalidade maior, que é o bem ao próximo, para que possamos, através da nossa inteligência como humanidade, darmos curso à evolução espiritual, como, por exemplo, nas ciências, na modificação do entendimento de orientações científicas, é dada pelo estudo. E esse estudo, ele é todo pautado pela riqueza. É preciso recursos materiais para que estudos sejam feitos, para que determinada doença, a cura de determinada doença em nível material seja alcançada. A circulação da riqueza material vem da própria inteligência de Deus colocada em nossas mãos para que possamos dar bom uso a ela, para que ela seja o fiel da balança na nossa evolução espiritual. Nós devemos entender que o desapego, ele é pautado pela caridade. A partir do momento em que eu desapego do bem material ou do sentido que eu dou, muitas vezes exclusivo ao bem material, ele vai ser cobrado pelo nosso Criador. Tá? Então, vários ensinamentos nos deixa o Evangelho neste sentido. Né? Eu vou ler aqui uma parte, quando diz que para praticarmos o desapego, segundo o Espiritismo, é preciso entender que somos depositários dos bens materiais que temos na Terra. E assim diz o espírito Lacordaire em Constantino, em 1863. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor, em vosso exclusivo proveito, daquilo que recebestes, não por doação, mas por simplesmente como um empréstimo. Se não sabeis restituir,
não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de aquele que dá aos pobres, salda a dívida que contraiu com Deus. Então percebam a inteligência do Criador ao nos colocar essas palavras através da mensagem dos Espíritos. Somos depositários dos bens materiais, e Deus, à medida em que Ele entende necessário, Ele pode nos retirar. E a verdadeira riqueza que nós amealhamos neste recomeço de nossas vidas é justamente aquela riqueza espiritual, aquela riqueza moral que podemos levar quando desencarnarmos, quando formos para o plano espiritual. Tudo aquilo de bom que fizermos, todo o amor que depositarmos em nossos atos, em prol dos nossos irmãos, através da caridade moral especialmente, é isso que levaremos. E também pelo uso da nossa riqueza material de uma forma inteligente e desapegada, fizermos uso dela conforme Deus nos dá nesta vida para bem utilizá-las em nosso bem, para o nosso bem e para o bem dos nossos irmãos. Tá? Várias entidades, vários espíritos vieram e tem toda uma vida de desapego que nos ensina. E hoje eu trago a palavra de Miramês, que é um espírito que viveu no século XVII aqui no Brasil. Ele nasceu na Espanha e veio através da sua decisão, do seu exame de consciência que fez junto a Deus, né? Em se desapegar de seus bens materiais e viver em meio aos índios e aos negros aqui no Brasil, e através deles, tirando muitos ensinamentos. Foi uma troca muito rica, e Miramês vem nos dar este recado de amor e de compreensão em relação aos bens corpóreos, aos bens espirituais, para que nós compreendamos que a necessidade da renúncia faz parte desse reconhecimento ou recomeço em nossas vidas. E assim ele diz: o espírito é quem comanda a matéria, e não a matéria que comanda o espírito. Compete a nós trabalhar como almas abnegadas, construindo o nosso paraíso, abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre e conhecendo a verdade. Nunca deixeis as paixões predominarem sobre teus sentimentos. Eles devem ser livres do egoísmo, avançando em valores morais, de modo que encontres em todos os meios amigos e irmãos que recebem e doam, que vivem e fazem viver, que amam e ofertam o amor. Sê abnegado em todos os teus trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo a lei de amor e justiça. Então, meus amigos, aqui fica a minha contribuição para que possamos aprender a separar o que é da terra, o que é bem material, a sua utilidade para a nossa evolução aqui na Terra, e a missão que Deus nos dá para que, junto com o entendimento dos mandamentos de Deus, possamos dar uma boa sequência à nossa evolução, ao nosso constante recomeço, à nossa evolução moral, o nosso entendimento do que é ser em evolução, as oportunidades que o Deus infinito de amor e misericórdia nos brinda e constantemente nos ensina
que somos capazes, que somos fortes na nossa decisão, que sejamos um pouquinho diferente ou bastante diferentes daquele jovem lá do início que eu falei, que possamos tomar a decisão de começar ou de recomeçar a entender que os bens corpóreos, os bens materiais têm o seu lugar e sua utilidade para que nós vivamos aqui na Terra, mas que também lembremos que os bens imateriais, os bens morais ou os bens espirituais andam juntos e que precisamos deles para esta evolução. Que possamos aprender, que possamos estar junto nessa caminhada. Eu agradeço o tempo de vocês, de poderem me ouvirem, e convido a todos a esta reflexão para que levemos para a nossa vida. Muito obrigada e até a próxima.